Boa noite, o pessoal que vai entrando aí. Vamos dar as boas-vindas à nossa live hoje com a nossa queridona da Thalita. Nós vamos falar um pouco sobre os nossos pensamentos, sobre os pensamentos que fazem com que a gente perca o nosso sono, perca a nossa paz. Eu não sei você aí do outro lado, mas é uma pergunta que eu te deixo para você participar conosco agora da live e compartilhar essa tua conclusão, esse teu pensamento. Porque eu, por exemplo, há muito poucos dias agora, a semana passada, no decorrer dessa semana que encerrou, eu tive algumas noites que minha cabeça assim, ó, pensou muito, pensou em várias situações. Então, e isso sim, ele não nos deixa tranquila, nos tira o sono, nos tira a paz e faz com que a gente até possa adoecer. Então, galerinha, chama o povo para essa live, pega esse aviãozinho ali, compartilha essa live com mais pessoas para que a gente possa contribuir com a nossa mensagem, para que a gente possa compartilhar as nossas experiências com muito mais pessoas nessa live. A nossa convidada já está ali, a Thalita. Vou aceitar o convite aqui. E mais uma coisa, pessoal, o aviãozinho você manda e convida mais pessoas para vir para a live. E o coraçãozinho que você tem aí do teu lado, aí no teu celular, se você clicar, ele vai fazer uns coraçõezinhos assim, tchá, tchá, que eu acho lindo e maravilhoso. E aí você faz uma seguinte coisa, você colabora com essa live para que ela fique bem lá no início lá do Instagram. Porque a gente também, assim como os grandões aí das lives de 700, 800, 900 mil pessoas, nós também, com o nosso número expressivo de pessoas que nos seguem, mas que são pessoas importantes e que, para nós, são de muito significado, vale a pena ficar lá na frente para nos ouvir e para participar e compartilhar conosco desse momento. Thalita, super bem-vinda, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, vocês estão me ouvindo? Tá, tudo show, pessoal. Então, ó, compromisso aí conosco, né, Thalita? Pega esse aviãozinho aí, né? E essa Por é a aba favor, dela e compartilha. Chama as amigas, chama os amigos. Ó, pega, sei lá o que tu gosta de tomar, se é água, se é açúcar, se é um vinhozinho, ó. E chimarrão, né? A Thalita é lá de São Paulo. é, Eu vou mexer um pouquinho aqui, ó, para botar o meu fone, pessoal. Então segura aí um pouquinho que vocês vão ver teto, porque eu tava dando um auxílio aqui técnico para uma amiga ah, no Zoom. Segura aí que caiu um negócio agora aqui. Segura aí. Isso é ao vivo, tá? E a cores. deixa eu dando boas-vindas, então, Vitória, Aqui. Prina, bem-vindos. Psicoana, a Pronto. Bárbara. Aqui no meu. Tu sabe que. Aqui, deixa eu botar o fone de ouvido. Tu sabe que eu fiz um vídeo que a minha sala virou um suporte de quebra-cabeça, né? Aí eu tive que arrumar um canto em outro espaço da casa, só que daí, assim, é tudo meio adaptado literalmente, né? Então, Aham, faz parte, o importante é a gente se comprometer e fazer, né, Thalita? com E eu, certeza, sempre. e eu desejo, assim, que a Thalita traga, assim, ela sempre tem muita luz, sempre tem muita vibração, ela traz muitas coisas de energia boa para nós. As lives dela são sempre quentes. Quem não acompanhou aí, ela fez 7 dias com a Ju sobre as linguagens do amor. Foram seis Foi dias, a introdução, e cada dia a gente falou de uma das linguagens do amor. uma linguagem. Então, assim, ó, contribuiu muito com muitas pessoas. São temas que a gente não quer falar, né? Mas é bom a gente refletir. É bom a gente sempre parar para pensar um pouquinho sobre essas questões. Eu vou só colocar o tema da live aqui. Thalita, o que nós vamos falar hoje à noite? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pensamentos sabotadores, né? A gente vai dar 5 dicas para a gente parar de se sabotar. Isso aí, então, galera, vamos lá. E a gente está precisando, diante da atual situação, desse momento que a gente vive, a gente precisa renovar, a gente precisa energizar algumas coisas, a forma com que a gente pensa, para que a gente não
não assim, ó, não sucumba, né? Não enfia a cabeça de uma vez num buraco. É. Porque tem dias e dias, né? Isso, né? Se você não tiver a cabeça muito boa, dá uma pirada. Dá Então, uma hoje o pirada. tema é justamente para esse, para a gente dar uma aliviada, pensar de uma outra maneira, porque a gente age meio que por piloto automático, né? A gente fica sempre pensando, geralmente a gente fica ruminando as mesmas coisas que a gente pensou ontem, que a gente pensou a semana passada, que a gente pensou o mês passado, e não muda esse foco assim. Tem gente que tem uma tendência ao pessimismo, e Exato. isso é meio que um exercício. Quanto mais você focar no negativo, mais você consegue ver o que está de ruim ao seu redor. Você não consegue, como se você tivesse uma venda nos olhos, você não consegue enxergar o que tem de bom. E tem. E tem. E assim, eu vejo também assim que quando tu sabe que eu estava comentando ali na abertura da live, que eu passei esses dias assim, essa semana que encerrou e a outra, eu passei uns dias assim que eu tinha um sono, mas Uhum. a minha cabeça trabalhava de um jeito assim que os meus olhos não conseguiam se grudar. E é desafiador esse tipo de coisa. E por mais assim que a gente treine, a gente faz uma meditação, a gente faz a oração, tem momentos assim que a gente acaba sendo surpreendido Sim. por esses pensamentos altamente sabotadores. Altamente sabotadores, você disse tudo. É como se fosse um turbilhão, assim, você não consegue meio que controlar, ele vai empilhando a sua cabeça. Se você não tiver um controle e fizer alguns exercícios de mudança de mindset, de mentalidade, de pensamento, você é sucumbido, você Uhum. fica ali só no negativo. É difícil mudar, sabia? É, Mas é possível. é possível. É, Eu sempre digo assim, eu sempre comento quando eu faço. Gente, nunca ninguém disse que era fácil as coisas. O problema é que a gente fica esperando as histórias de conto de fadas, né? E assim, as histórias de contos de fada, elas são contos de fada. é. Então, não é fácil. Como é lá, dá um beijo, abrir os olhos. Não é assim que acontece na vida real. Então, a gente precisa, primeiro, assumir a responsabilidade de que, sim, é um desafio, mas Sim. que ele é possível com a nossa autorresponsabilidade. Totalmente possível. E você falou a palavra mágica, né? Autoresponsabilidade. Coisa que as pessoas, eu não sei te dizer se é quem estuda mais desenvolvimento humano, mas as pessoas não estão muito ligadas no que é autorresponsabilidade. Elas têm uma facilidade imensa em terceirizar a culpa, em falar que foi por causa do outro, foi por causa daquele Isso. evento que eu tô nessa vida aqui. Não é por mim, Uhum. cara. Eu não tenho nada com isso, não, viu? Eu sou inocente. E aí, quando você fica falando que foi o outro, fica falando que foi a chuva, fica falando que foi o transporte público, fica falando que foi a infância, fica falando que foi essas coisas, a tendência é que você, como a culpa é do outro, eu posso continuar aqui, porque não é culpa minha, Uhum. eu Uhum. posso continuar aqui, não é culpa minha. Eu não fiz nada para isso acontecer. É. E aí a tendência nós meu Deus, enumeramos alguns aqui, né? Alguns 5 assim que a gente considera tão importante quanto qualquer outro, mas para nós trabalharmos essa noite. E o primeiro que a gente pensou foi algo que a gente faz muito. A gente acaba praticando muito isso. Não a gente adia muito o que deve ser feito. Muito. A gente E tem quanto esse mais a gente adia, menos a gente chega perto dos nossos objetivos. objetivos. A Quanto gente mais a adia gente muito. adia, mais longe do meu objetivo eu tô. Se eu tenho uma pilha de roupa para passar hoje e eu não passar hoje, amanhã serão duas pilhas. Tu sabe Se que eu eu não tenho passar isso aí, né? amanhã, serão três pilhas. Esse aí me E pega, vira uma porque bola de neve. eu não gosto de. E a gente faz isso normalmente quando a gente acaba não priorizando algumas coisas, né? Por mais que eu não Sim, goste, eu vou falar por prática, porque, por exemplo, eu não gosto de fazer muito serviço de casa.
Mas eu faço porque tem uma outra coisa que eu gosto, que é a casa organizada, que é me sentir bem dentro da organização, eu me vejo bem dentro disso. Então eu faço por esse motivo. Mas dizer que eu gosto, não. Mas aí é aquela coisa assim, adiar, né? A vontade de adiar, só que assim, o meu porquê de viver num ambiente organizado é mais forte, então me faz fazer e não adiar. Agora, a gente chama esse adiamento aí de procrastinação, né? A gente vai deixando para depois. O problema é que deixando para depois, ele vai continuar ali. E eu tenho o costume de falar que o nosso cérebro é como se fosse uma bateria de celular. E de manhã ele tá cheio, tá carregado. tá carregado. Tá carregado. Então eu tenho um pouco mais de energia para fazer as coisas. Se eu deixar as coisas importantes para tarde, a bateria já vai ter diminuído. Se eu deixar para noite, a probabilidade dessa bateria eu falar não dá para fazer agora porque a bateria não vai dar. Aí eu deixo para depois. Cara, isso é um ciclo, é um negócio que, se você não se libertar disso, e é um exercício, e não é fácil, mas você precisa entender que deixar para depois coisas, às vezes importantes, vão acabar com você. E às vezes tem coisas importantes que você precisa fazer e que você não faz porque você sempre tem essa frase muito gritante no seu cérebro. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E isso, você continua repetindo isso, quanto mais você repete, mais forte fica e menos você resolve os problemas que você tem para resolver. Isso. Tem Exato. né? E a gente transfere isso de pequenos hábitos que às vezes não implicam tanto, que é como assim, eu passo a roupa. A pilha de roupa aumentar, de repente, não tem um impacto tão grande em algumas situações, né? Mas o problema é o nosso. A situação virar um hábito, e aí esse hábito vira uma coisa tão inserida na nossa rotina, na nossa mente, na nossa forma de viver, que a gente logo mais está fazendo isso com coisas que trarão impactos muito profundos na nossa vida. E aí a gente vê, é só a gente olhar do lado e a gente vê quantas pessoas que não atingem seus objetivos. Sim. Por causa dessa situação que virou um hábito na sua vida. É aquela velha história que dizem, né? Você tá com a faca e o queijo na mão, qual é o problema de você cortar isso? Né? Fala, deixa para depois. Deixa para depois. Depois eu corto. Vamos dar as boas-vindas aqui para Gabi Vettorello, que é minha parceira. Olha, a Ângela, o Arno, meu esposo, a Vitória, a Gabriela, a Ju, a Nádia, minha mãe. Deixa eu ver quem mais aí, Joelson. O Joelson acompanhou aí o desafio das lives, né? A Cíntia Lima, de repente, a Sângela, queridona. Se eu passei alguém aí, gente, dá um oizinho de novo, que agora vai passando rápido aqui, né? Vai dando um oizinho aí. Bem-vindos a todos. Estou bem feliz de ver vocês aqui. A Gabi Vettorello, aí ela tem a outra que é a Vettorelli, como é que é a Pri Vittorelli. A Pri Vittorelli, ela tinha assim, quase primas, pois é. A Gabi Vettorello, é daqui da região do Sul, são quase primas, é Vettorello e Vettorelli. Aí a Cláudia Moura. Cláudia, bem-vinda, gratidão. A Cláudia é uma amigona. Aí nós temos a Ju, Ju de Mato Grosso. Isso aí, vamos lá, né? A gente precisa fazer o movimento do bem aí nessa rede social para trabalhar. Porque sabe o que eu penso? Assim, existe tanta gente trabalhando aspectos muito grandes, enquanto às vezes os pequenos aspectos, a raiz das coisas, estão deixando para depois. E assim, não dá para trabalhar uma coisa sem a outra. A Ana, minha parceira também aqui, a Ana, ontem a Ana foi do meu desafio, ontem ela deu aula para nós, um desafio. Sol, todos bem-vindos. Será que sou eu que travei ou foi a Thalita? Fui eu ou foi a Thalita? Dá uma... Voltou, Thalita?
Voltou. Então, só para dar uma reprisada aí, ó, o pessoal que chegou há pouco, a gente está falando então de pensamentos sabotadores, e o primeiro pensamento que nós já dissertamos a respeito do tema foi: a gente tem o hábito de adiar as coisas que devem ser feitas. Então, não adiar o que deve ser feito. Você tem que fazer, faça. E assim, gente, ó, quem tem criança sabe muito bem que as crianças têm o hábito de gostar de empurrar, né? Principalmente Sim, quando é algo que elas não gostam de fazer. Então, assim, por sim. mais chato que a gente pareça, é importante trazer esse conceito que tudo que a gente deixa para depois acumula, sim. Ou a gente perde até a noção de voltar para recuperar a Gláucia, bem-vinda. E aí, Thalita, nós vamos entrar no segundo pensamento. Segundo pensamento é dar importância temporária às coisas, principalmente as que têm pouca importância. Porque, como eu tinha dito no começo, eu trato o cérebro como se ele fosse uma bateria de celular. E a gente gasta muita energia pensando nas coisas. Isso é natural, é natural. E se a gente fica dando muita importância para coisas que não são importantes, a gente acaba gastando a nossa energia à toa e deixa de fazer o que realmente importa. Uhum. Você precisa dar foco para as coisas mais importantes. Resolver as coisas que são mais importantes primeiro. E aí, à medida que você faz uma conta, eu não sei se talvez no cérebro, tem gente que funciona mais fazendo anotação, mas no seu dia, você tem 5 coisas para fazer. Isso para você deve ter uma hierarquia. E você precisa ter esse senso crítico de colocar o que você precisa fazer primeiro, o que você precisa fazer segundo. E as coisas que são menos importantes, dá um tempo, assim, se não der para resolver hoje, não tem tanta importância assim. Quanto mais você fica pensando naquilo, você está gastando um pouco da sua bateria, do seu cérebro. Uhum. E aí depois Tá para fazer as consumindo coisas que energia. e para fazer as coisas que são de verdade muito importantes, vai faltar energia, você vai tomar decisões erradas, você pode procrastinar, você pode escolher errado. Isso tem consequência no futuro. Então, Uhum. raciocina. No seu dia, você tem 5 coisas, eu estou dando só um exemplo. Se você tiver 5 coisas importantes para fazer, faça. Mas coloca numa ordem cronológica ali de importância e faça o que tem mais importância primeiro. Uhum. Depois você vai colocando as outras no meio do seu dia. Tu sabe, Thalita, assim, ó, eu já trabalhei em telemarketing. E telemarketing não tem dia de folga para meta. Não tem Sim, tipo assim, dia 31, ai, amanhã eu respiro. Ah, não tem amanhã sábado, agora só segunda, eu vou respirar. Não existe. não. Então, eu vejo isso muito assim, ó. Ah, não dá para você. Você primeiro tem que escolher 3 coisas para você não sucumbir. No sentido, Uhum. 3, 5 coisas. Você tem que fazer porque a gente tem o hábito de criar um acúmulo de coisas e querer dar conta. Aí, Sim. aquilo te consome uma energia imensa, porque você tá ansiosa pensando que não vai terminar. Não vai terminar. Né? Um Então, ciclo. você já está dizendo que não vai e assumiu demais. Então, assim, eu vejo mais ou menos essa questão, eu faço essa comparação. Você está sempre correndo atrás da máquina. Não tem dia para Sim. parar, não tem dia para respirar. Então, Não. é importante dar essas prioridades, estabelecer prioridades, elencar prioridades. Tem quem diga que, olha, elenque 3 coisas que sejam macros num dia, ou 5 coisas. Aquilo que tu consiga vencer, para que você não caia na procrastinação. Exato, exato. Cair na procrastinação, gente, é como é exercício mesmo. Tem muita gente que está habituado. E eu preciso tirar um pouco o peso da procrastinação, porque todo mundo faz, tá? Sim, Sim. vai falar, a Thalita é a maravilhosa da Pica das Galáxias, a Não. Beth ideal, espetacular, ela nunca procrastina. Não, a gente procrastina também. Procrastina e Só que muito. como a gente tem
Essa live, por exemplo, serve para a gente trazer consciência. Eu sei que é ruim procrastinar. Eu sei que procrastinando, mesmo que eu procrastine, mesmo que eu tenha total consciência do que eu estou fazendo, eu sei que o resultado lá na frente vai ser inferior ao que eu gostaria. E é isso, é só isso que você precisa pensar. Você precisa ser responsável pelos seus resultados. É isso que você quer? É não ter conseguido executar as coisas importantes daquele dia? Problema seu. Se você está feliz com isso, tá tudo bem. Procrastinar, todo mundo procrastina. Mas escolha procrastinar, já que é para procrastinar, que seja com coisas Que menos não vão importantes. ter um Então, impacto na tua vida. Porque a gente tem uma Exato. tendência a levar isso para coisas que vão impactar grandemente. Então, por isso que a gente tem grandes conflitos, porque os conflitos Sim. não se resolvem. A gente tem grandes problemas financeiros, porque a gente deixa para depois economizar, a gente deixa para depois fazer a reserva, a gente deixa para depois ir lá pagar, daí venceu, paga o juro. Então, a gente está sempre andando naquela força. É que nem o Joelso comentou, eu deixo tudo para a última hora. E isso é uma tendência comportamental Joelson. Que coisa incrível isso, porque a gente percebe isso, como eu sou educadora também, eu amo trabalhar com jovens, adolescentes, eu já troquei até fralda em escola de educação infantil, mas eu não tenho esse perfil. Não funcionei lá. Mas, assim, eu fiz magistério, também fiz isso. Eu também fiz magistério, troquei muita fralda, né? Então é o seguinte, gente, eu não tenho esse perfil. Eu gosto de trabalhar com jovens e adolescentes porque eu gosto de uma linguagem mais assim, sabe? Escrachada mesmo. E aí, o que eu digo assim, ó? É isso. Esse comportamento tá lá nas crianças e tá lá no jovem também, esse comportamento é incrível isso, né? De deixar para a última hora. Mas dá para mudar, tá, gente? Dá pra gente se policiar. Principalmente quando você tem objetivo. Criar objetivos e dividir esse objetivo em pequenas metas, distribuir esse objetivo em pequenas metas é o que vai fazer com que tu consiga eliminar principalmente essa coisa do deixa para depois. Porque um exemplo agora que eu vou dar, assim, ó, as meninas então aula online, né? Aí, quando começou as aulas online, os professores distribuíram conteúdo para tudo, uma quantidade imensa. Na cabeça já vem a ansiedade do muito e eu não vou dar conta. E se eu não vou dar conta, o meu cérebro trava e diz assim... É verdade, né? Não vou dar conta. Não vou dar conta, vamos dormir, vamos descansar, porque se eu mexer nisso vai me dar dor de cabeça, eu vou me estressar, sei lá eu. Tá. Aí a minha filha disse assim, mãe, é muita coisa. Eu disse, olha, a minha dica é assim, ó, estabeleça prioridade, tem coisas que tu tem que entregar num período e tem coisas que tu tem que entregar no outro período. Analisa o que tu tem que fazer primeiro, faz um planejamento, divide isso. É que nem você quer ler um livro, aí você pega o livro e diz 300 páginas. Bah! Não, preguiça, é muita coisa. Agora, divide essas 300 páginas em 30 dias. Bem mais fácil, né? Então, você vai conseguir vencer isso se você dividir o teu grande objetivo em pequenas metas. Isso faz, principalmente com que a gente não procrastine. Você deu a dica a mais maravilhosa de todas. Você colocou em exemplo de 30 dias. Mas, assim, se você precisa fazer alguma coisa, coloque uma data. Coloque data. Data. Dia, mês e ano, se pã, hora. Para você ter concluído. Você deu esse comando, como diz a Jus, quando você diz, você tem um comando para o cérebro, ele vai entender obedecer. que aquilo lá é um norte. É como um GPS, é para lá que eu tenho que ir. Então, para ir para lá, eu tenho que passar por essa rua, eu cheguei. Uhum. Então, coloca uma data, de preferência dia, mês e ano, bem específico mesmo, de preferência até a hora que você vai concluir aquilo, e aí fica um pouquinho mais palpável. Fala, até lá eu tenho que fazer isso. Eu posso procrastinar hoje, posso procrastinar amanhã, se eu tenho um prazo. Fazer, no terceiro dia eu tenho que correr atrás do prejuízo. Pior e aí, geralmente, você tem uma facilidade para isso, entendeu? Exato. O Joelso colocou, pior que se torna hábito, sim. Se torna um hábito e assim, ó... Brasileiro faz isso.
E se a gente torna o hábito, se a gente torna um hábito ruim um hábito, se a gente torna algo que não é saudável um hábito, por que a gente não pode tornar algo que é bom um hábito também? Por quê? O tempo que você leva para você assumir um comportamento, daí a Ju pode nos ajudar perfeitamente aí. O tempo que a gente leva para assumir um comportamento, um hábito ruim, né? É o mesmo tempo que a gente leva para assumir um hábito bom. O mecanismo é o mesmo. Né? O mecanismo é o mesmo, só que a nossa mente, o nosso cérebro, ele busca sempre a zona de conforto. Sim. Sim. Né? A gente busca sempre a menos trabalho, o que dá menos esforço. Confortável, não vou gastar minha energia. O ser humano foi programado para não gastar energia, para poupar energia. Exatamente. Então eu vou ficar aqui quieta. Quem sabe, assim, as coisas por milagres, sei lá, se Deus baixa aqui na Terra e Ele vai fazer isso por mim, não é verdade? Quem sabe a Beth deposita 10 mil reais na minha conta? Quem sabe? Não é um milagre. A energia gente, gasta até maior para... Exatamente, mas as pessoas não têm essa clareza, né, Ju? E assim, as pessoas não têm essa clareza e também às vezes não gostam de ouvir isso, não. Não, verdades, né? Verdades que doem. É verdade, que dói. Aí vem a mente trabalhando. Vamos sair dessa live porque eu não quero saber desse papo, eu não tô afim aí de trabalhar os meus pensamentos. Achei que elas iam falar que vai dar tudo certo na minha vida. Vai dar tudo certo, desde que você, se movimente. O terceiro pensamento sabotador que nós colocamos aqui é parar no tempo. Reconhecer nosso momento aqui, né? Existe também, olha só, a gente não é tão má assim. A gente está dizendo que você tem que acolher o teu momento de dor, o teu momento de canseira. Eu fiz isso, porque eu tenho um hábito assim, eu sou meio louco, eu gosto de estudar tudo e eu gosto de estudar tudo ao mesmo tempo do que está no meu radar de interesse. Então eu gosto de estudar desenvolvimento humano, aí eu gosto de estudar as coisas das finanças, aí eu já fiz um desafio, aí eu já estou com a mentoria, então eu estou... Só que assim, é preciso a gente... eu tive um momento de esgotamento mental, sabe? Assim, meu Deus, eu estou cansada, é muita informação, eu preciso parar um pouquinho, eu preciso dar um momento de dizer... Dar uma desacelerada, né? Uma desacelerada. O nadismo. Hoje eu preciso praticar o nadismo, mas acolhe esse momento, né? Acolhe esse teu cansaço mental, acolhe esse teu cansaço físico, acolhe esse teu, assim, hoje eu não estou conseguindo. Mas o não estou conseguindo não é sempre. Então, é isso. Falou tudo. Já aconteceu uma infinidade de vezes na minha vida em que eu tinha racionalidade de que se eu ficasse pensando naquilo que às vezes é importante, tá? São decisões importantes que eu tenho para tomar, mas naquele dia não é um bom dia para eu tomar essa decisão. Naquele dia eu não tô numa vibe boa, eu não tô com uma energia boa. Tem outras coisas interferindo nessa decisão que pode me atrapalhar. Então, nesses casos, nesses dias, cada um vai escolher o que é melhor para si. Mas o que você pode fazer? Tem gente que precisa meditar. Eu preciso conversar com Deus. Nem tenho eu sou católica, mas eu não vou à igreja, não. Tô falando conversar com Deus, eu e direto aqui, ó. Sim. É um papo reto. Um papo reto. Funciona muito para mim ficar sozinha. E eu vivo numa casa que a minha família toda mora no mesmo quintal. Então, assim, a casa é enorme, mas na casa mesmo só moramos eu e minha mãe. Mas minha irmã tá aqui em cima, o meu irmão tá ali em cima, a minha irmã aqui em cima tá com 2 sobrinhos meus, a minha irmã tá na casa aqui atrás. Então, assim, eu tenho gente perto de mim o tempo inteiro. Mas aqui no meu quarto, eu consigo ficar sozinha, raciocinar e ficar pensando, meu Deus, hoje não é um bom dia para eu pensar, então eu só vou ficar aqui quieta e amanhã resolvo isso. Deus, me norteia, me dá uma luz, me ajuda,
rezo, tem gente que medita e coloca uns mantras lá e fica lá ouvindo aquilo e aquilo faz bem para ela. Tem gente que precisa ficar em contato com a natureza. Como você vai fazer isso? Eu não sei. Cada um tem o seu O próprio seu jeito de jeito. resolver essa situação. E o seu jeito é o melhor jeito, tá? Não tem melhor. É Exatamente. o melhor para você. Você. Você precisa Uhum. se autoconhecer e saber como é que você funciona. Como é que o seu organismo funciona, o seu corpo funciona, como é que o seu cérebro funciona. E aí você vai simplesmente, naquele dia, não é um bom dia para você tomar decisões? Então Uhum. para, dá um Acolhe. tempo. É isso que é acolher, é entender o teu momento. E esse filtro só acontece pelo autoconhecimento. Sim. Eu não sei aonde que eu estava, agora eu não vou lembrar quem é que falou sobre as questões de autoajuda. Porque há um tempo atrás, tu lembra que era um preconceito sobre os livros de autoajuda? Porra, ainda é um pouco. Ainda Só tem. que assim, ó, hoje Sim. a ferramenta de autoajuda é literalmente você buscar o autoconhecimento. É você É. buscar ferramentas para que você se conheça melhor, para que você saiba o momento de você. Ah, não, eu estou procrastinando aqui. Me liguei, né? Então, assim, É. tu só consegue Mágico, esses. né? É mágico porque você sabe como é que é o funcionamento da tua mente, o funcionamento do teu corpo, você sabe. Então, assim, é fundamental. E aí, eu não me lembro onde é que eu vi isso. Eu disse, mas é incrível, é verdade. Eu lembro que eu sempre gostei disso, eu sempre li Eu muito também. a respeito de desenvolvimento humano, enfim. E eu lembro que era verdade. Inclusive, eu espero que o meu irmão não esteja aqui, eu acho que, não sei se era ele que dizia que autoajuda não funciona, né? Gente, funciona hoje, funciona mais que nunca. O Gelson colocou aqui, ó, acho que o cansaço mental é o pior vilão, pode fazer a gente desistir de fazer algo importante. Por isso, buscar algo que filtra Uma que pausa. canalize, né? Que potencialize a energia positiva e não a negativa. E assim, só você, a gente pode dar várias possibilidades, várias dicas, várias ferramentas, mas só você consegue definir aquilo que realmente te faz bem. Né? Tem Tem gente que é jeito, com música, tem gente que é silêncio, é um tem gente que é um exercício. exercício físico. Eu não sei qual é o seu jeito. O importante é que você precisa descobrir o seu jeito e fazer mais. Até porque quando a gente toma decisões num momento em que a gente está muito cansada, a decisão geralmente tende a dar resultados não tão bons, né? Porque você não está Exatamente. preparado para escolher aquilo. Você está E, cansado, você está estafado, você está de saco cheio. E é normal, somos seres humanos, todos nós ficamos, né? e Inclusive eu, de verdade. puxando a sardinha aqui para minha lata, é o seguinte: esses hábitos, essas questões, é aquilo que te leva a fazer compras indevidas. É, verdade, Ah, verdade. né? Então, assim, a fuga, eu não sei se eu posso usar essa palavra, ou a desculpa, tem que, de repente, vai te levar lá a tomar uma decisão impensada num gasto para satisfazer uma coisa que tu está sentindo no momento e que não se justifica. Né? Então, assim, busca autoconhecimento, busca se conhecer, é muito importante isso. A Ju diz que ela ama música. Eu gosto, A Joana. sabe o que é incrível isso, mas para mim funciona muito bem. Eu gosto de esgotamento físico. Daí eu Mas gosto de funciona. funciona Então é para uma mim também. corrida, eu gosto de correr, eu gosto de Sim. suar. Isso para mim me faz me sentir melhor. Né? Não é justamente é o oposto do relaxamento. Não, relaxar Sim. para mim não funciona. Eu É o relaxo, seu jeito. É o seu exatamente. jeito. Busca aquilo que melhor, Assim, né? gente, deixa eu falar uma coisa aqui a respeito de autoajuda, e a gente troca essa palavra aí por Movimento. autodesenvolvimento, desenvolvimento contínuo, não sei o nome que você vai dar, mas tem vários vídeos no YouTube, na internet, para você começar a pensar a respeito de alguns padrões que você repete.
a vida da gente não é só trabalho, não é só relacionamento, tem a parte do lazer, tem a parte da educação financeira, como a Beth conduz maravilhosamente bem. Você é um conjunto de coisas que você precisa levar em consideração. E começa a estudar mais a respeito de você. Dá uma pausa Uhum. também um pouquinho nas notícias da televisão, um pouquinho na Netflix. E a internet está aí, tem um monte de vídeo de autodesenvolvimento. Envolvimento. São vídeos até relativamente curtos e com conteúdo muito importante. Isso que Ah, a gente está fazendo aqui tu já é sabe, abrindo um parêntese bem grande aqui nos nossos pensamentos sabotadores, mas assim, ó, é isso que a gente está falando, no fim tem tudo a ver, e eu sei de onde que eu tirei, acho que é a questão das novas profissões do futuro. Ah, foi a Ju, não foi tu, Ju, que falou no teu vídeo que eu Eu acho que ouvi? foi a Ju. Foi a Ju, é. Eu acho que foi a Ju. Então, assim, ó, o quanto essa questão do autoconhecimento E na vai live ser. da Dani Faber com a Gi, também ela estava falando um pouco É disso. verdade, é verdade. Que eu sei que. Mas eu vi hoje, eu acho que foi no vídeo da Ju que a Ju falou das profissões do futuro, das competências aí que serão extremamente importantes. A gente realmente não sabe exatamente quais serão. A gente só sabe que a parte humana ela vai ser extremamente importante. E isso já vem se desenhando há um bom tempo. Né? Isso já vem dando indícios há um bom tempo. Porque quando se diz assim, ó, eu já escuto isso há um, sei lá, se eu vou exagerar 10 anos, que você é contratado pelo currículo e demitido pelo teu comportamento, comportamento Mas é totalmente. Comportamento fato. é total ser humano, é o que tu é. Né? Então, Sim. o quanto isso já vem implicando há um bom tempo. E aí, o que eu queria dizer assim, ó, a gente tem uma tendência a buscar o conhecimento técnico, né? Então, assim, pausa no técnico e se desenvolva. E as pessoas, elas acham que... Eu não sei por que pensam isso, porque isso para mim não é muito lógico. Mas, por exemplo, eu sou enfermeira. Aí vem uma enfermeira recém-formada e fala assim: Nossa, mas como é que você sabe colher uma gasometria? Quem é da enfermagem vai saber, quem é da saúde, quem não é, não vai nem saber o que eu tô falando, mas não tem problema. Uma veia que eu consigo pegar, uma artéria que eu consigo pegar, eu consigo com uma certa destreza. Porque eu tenho, dia 22 vai fazer 18 anos que eu tô na área da A enfermagem. Eu técnica está faço em. isso com o pé nas costas. Agora, você lida com finanças muito bem, você sabe controlar, você sabe o que é bolsa de valores, você sabe o que é aplicação, Mas você não sabe o que é sabia, isso. não sabia. Mas você nasceu sabendo? Não, é lógico que não. Todo mundo pode Eu nasci buscar. sabendo. E o que você fez que alguém não... Você é genial? Você é um extraterrestre? Não. Movimento, Não. ação, foi atrás. E aí as pessoas falam, mas eu não sou igual a Beth, eu não sei o que é sobre essas aplicações, eu não sei investir dinheiro. Eu ganho pouco, eu não sei o que fazer com isso. E aí fica naquele ciclo de reclamação, reclamação, e não sai do lugar, E quando não na sai. verdade são habilidades. Senta a bunda na cadeira, estuda, como a Beth fez, e saiba, faça, erre se for preciso, porque a gente vai errar, Vai mas errar. isso faz parte do seu processo de desenvolvimento. Não tem milagre, Exatamente. né? Exatamente. Tem que ir. E o quarto é bem importante também, que vai te deixar leve, vai te deixar saudável, que é solte um Soltar o pouco. controle. Isso é muito sensacional, Esse cara. esse é desafiador, né? Porque a, as pessoas que têm o perfil de controlar tudo à sua volta têm um desgaste muito forte, muito grande. Até porque você não vai conseguir, né? Não, E eu não sei o Não que vai. cansa mais, se é você querer controlar e saber que não vai, ou é o fato de você saber que não vai, mas quer. Os dois cansam, né? Porque a vontade de querer uma coisa que você não vai conseguir também é cansativo pra É caramba. cansativo. Pensa só, gente, não é muito. Eu sei, todo mundo tem vontade de controlar coisas externas, tá? O ser humano, como um todo, tem essa tendência.
a querer controlar o que não é controlável. Mas, por exemplo, hoje a gente marcou essa live aqui. Se a internet não funciona, o que eu posso fazer? Tem Tá algumas fora do nosso opções. controle. Remarcar a live. Eu posso usar o meu 3G. Eu posso ir num lugar aqui de casa que tenha outra rede de Wi-Fi. Eu tenho algumas opções. Agora, controlar a internet, fazer ela voltar só porque eu quero, não consigo. Não vai, não vai. E olha que maravilhoso que é não ter controle de tudo. Já pensou se eu tenho controle sobre o tempo e eu quero sol? Se eu tenho controle, a Beth também tem. É a Beth que é chuva. Aí o que vai acontecer? Não sei. Vai dar um conflito legal. Não Não é sei. saudável a gente ter o controle de tudo. Não. É Deus fez pra gente não ter controle não é mesmo. saudável, a gente não consegue. Não E dá mesmo. a vida fica muito dolorosa, assim. E a gente tem comportamentos, tem alguns momentos que a gente quer e que a gente imagina, mas forçando a barra aí no autoconhecimento que vai te levar a você saber os momentos, não, estou pressionando aqui uma coisa que eu não vou conseguir controlar. E é possível, dá pra gente viver Isso é mais saudável. libertador. Isso é Exatamente, é libertador. Se você libertador. entender que você tem um controle sobre você e sobre a maneira como você reage às coisas que te acontecem, cara, tira um peso das suas costas tão grande. Você fala, Uhum. então eu entendi. Então, se tá chovendo, eu preciso resolver o que eu vou fazer com a chuva. Ou eu vou tomar a chuva, ou eu vou abrir um guarda-chuva, ou eu vou esperar a chuva passar. Mas o que eu vou fazer? Porque a chuva vai continuar ali. Exatamente. E Você tem uma coisa precisa que ter isso tatuado no cérebro. Eu não tenho controle de tudo e tá tudo bem. Como eu vou reagir aos eventos que me acontecem? Exatamente. Thalita, e nós colocamos ali o não, eu acabei deixando o não dormir bem, mas eu acho que o que seria o nosso quinto, eu não sei se o não dormir bem seria um pensamento. Eu acho que ele é alimentado por um pensamento, né? E eu não sei se tu lembra que a gente comentou ali na listinha que a gente tinha, que era a questão de alimentar Tá tudo medos. aqui. Tá tudo aqui. Que é a questão de a gente alimentar alguns medos. E com isso eu vou contribuir assim, ó. Eu É tenho, a eu tenho, preocupação, né? eu tenho a escola de idiomas, daí com toda essa pandemia eu fico, meu Deus, e aí, será que algum aluno vai desistir? Será que eu vou conseguir pagar a professora? E aí eu começo a colocar uma preocupação de algo que de repente possa nem vir a acontecer, e aí eu dormir bem já era, na verdade. Eu ouvi esses dias que tem gente que o pensamento tá tão acelerado, primeiro você nem consegue dormir, né? E às Uhum, vezes, quando você dorme, você acorda no meio da madrugada e aquilo vem como uma avalanche de novo de pensamentos. Você precisa ser um pouco racional nessa hora. E eu falo com mais facilidade porque eu sou muito racional e talvez um pouco, bem pouco mesmo, emocional. Mas 3 horas da manhã, se eu acordar com esse pensamento que você tem, né? Será que eu vou conseguir pagar a professora? Agora, às 3 horas da manhã, eu vou conseguir resolver alguma coisa nesse sentido? exatamente. Agora, às 3 horas da manhã, eu vou arrumar dinheiro para pagar a professora? Não. Eu vou acordar alguém Então, para. o que seria mais lógico? Dormir e amanhã, porque a noite é muito importante. O sono, gente, o sono é extremamente importante para nossa saúde mental. É ali que a gente vai recarregar a bateria do cérebro. É ali. Se você não dormir bem, o cérebro já vai acordar cansado. E aí você já começa de manhã, quando você deveria colocar as coisas importantes, já começar a executar algumas coisas, você já está cansado, você já não tem bateria. E aí você vai tomar decisões ruins. Você vai tomar decisões.
se der sorte até vai dar certo, mas geralmente elas tendem a um resultado mais negativo. Mais Então, negativo. você precisa parar e raciocinar. Tem gente que faz um monte de técnicas aí para dormir bem. 6 horas da tarde você já começa a diminuir um pouco a luz. Não come tanto assim à noite, porque com o estômago cheio o sono fica um pouco mais pesado. Faça alimentação mais leve. Eu não sei qual é a sua rotina para dormir. O celular é um vício nosso agora, né? Todo mundo fica com o celular assim, ó, na cara, com aquela luz, e a gente precisa dar uma acalmada na hora de dormir. Você precisa desligar um pouco. E tem gente que tem dificuldade mesmo. Para mim é muito complicado falar de insônia, porque você fala assim, Thalita, dorme agora. Eu vou dormir. É rápido. Tem uma amiga minha, a Kelly, eu nem sei se ela tá aqui, mas a gente foi viajar lá pra Londrina, no curso da Gi, e eu durmo com muita facilidade. Se eu falar pra ela assim, ó, tchau, vou dormir agora, tá? É tchau porque eu vou realmente dormir. Mas Eu já sou isso difícil. é. Eu sou difícil. Então, menina, pra mim é surreal isso, porque assim, eu simplesmente paro de pensar e durmo. Eu não sei por que é mais fácil pra mim, porque tem muita gente que tem sono e eu fico morrendo de dó, porque tudo na vida fica um É, pouquinho mais difícil, né? O mais difícil. dia parece que não rende Cansativo, tanto. o corpo, o teu humor, várias coisas acabam influenciando, várias coisas acabam influenciando. A tua energia para as tuas relações. Não, implica em muitas coisas e não é saudável. Eu sou bem ruim assim de sono e eu tenho essas técnicas de fazer uma oração. Antigamente eu ficava me virando, hoje eu de repente eu já me levanto, tomo uma água, me permito sentar um pouco e não me preocupar com amanhã que eu vou estar. Então, assim, para que eu não tenha, em vez de uma, eu tenha duas, três, quatro preocupações, que daí acabou a noite mesmo, né? Então, Sim. então tu já tá preocupado com alguma coisa, ou tu tá com o teu pensamento, que é incrível, porque mesmo que tu não queira, e a autodisciplina em cima disso tem que ser muito forte. Tem que ter uma autodisciplina em cima de você controlar isso, porque daí você gera, não, mas agora, já que eu não dormi, amanhã de manhã, como é que vai ser? E aí tu começa um transtorno geral. Então é bastante importante que a gente tenha hábitos mesmo saudáveis para dormir. Que nem agora nessa quarentena, eu acredito que muitas pessoas estejam totalmente desreguladas com relação ao horário de dormir. Nossa, E aí, verdade, verdade. Para mim, que estou tendo uma rotina normal de trabalho, porque eu sou da saúde, então estou indo trabalhar todos os dias, que eu tenho plantão, mas eu fico pensando em quem está em casa mesmo, fazendo a quarentena, cumprindo a quarentena de verdade, deve estar com o relógio biológico uma destruído, assim, baderna. uma zona. E aí fica um pouco mais complicado. Mas aí também entra a disciplina que a gente tanto falou aqui, né? Faça o que tem que ser feito para que você tenha o resultado que você quer lá na frente, né? Precisa. Exatamente, precisa disso. A gente às vezes fica lá tentando dormir, pensando em um milhão de coisas que você nem sabe se vai acontecer. Então, assim, ó, se é por isso que é a sua falta de sono, por causa desse turbilhão de pré-ocupações, para. É. Tenta limpar o seu cérebro e tenta focar no que você tem controle, né? Se você amanhã você tem preocupação em pagar a professora, então amanhã quando você acordar e que você estiver bem, você faz aí uma lista de coisas que você precisa fazer para conseguir pagar essa Para conseguir, professora. exatamente. 4 horas da manhã, você não vai conseguir fazer Não vai nada. Você conseguir. só precisa dormir. Existe uma técnica que é você pegar hoje, por exemplo, assim, nós temos 10, acho que 10 minutinhos, 15 minutinhos, a técnica é para você controlar essa parte aí. Você pega um papelzinho e, como tudo na vida é muito bom escrever, né? Escreve qual que é a tua maior preocupação do dia de hoje. Escreve, dobra e guarda num lugar na tua carteira e leva aquilo contigo, né? Amanhã ou dali 1, 2 dias, aquilo já passou, aquilo já deixou de ser uma preocupação.
Então, quer dizer que não era um problema, não era algo. Então, assim, escreve. Escreve, até pode escrever o que tu já... Até pode traçar um planozinho ali, mas dobra e guarda. Ali 2, 3 dias, tu abre aquilo lá. Aquela Aquilo preocupação já é, na não tem mais verdade, tanta importância. Às vezes não tem mais nenhuma tanta mais, importância. né? Às vezes nenhuma mais. Às vezes É nenhuma a mais. surreal, né? Como a gente dá Exatamente importância isso. para coisas que não tem tanta importância assim. E como a gente falou desde o início da live, gente, são exercícios que a gente tem que fazer. São coisas que não são fáceis, mas são hábitos totalmente possíveis de serem moldados. E se a gente tem o hábito já que é ruim, a gente também sabe como é que fazer esse hábito virar um hábito bom, tornar ele bom ou mudar o hábito. O que, Mas precisa exige um esforço. as dicas que a gente deu hoje aqui, então, seria... deixa eu ver onde é que tá aqui. Não Não adie, adiar o que deve ser feito. a número 1. A 2, Dar importância temporária às coisas, as coisas que não são tão importantes assim. exato. A 3, parar um pouco no tempo, ou seja, se permita de relaxar, se permita descansar. Essa relaxa, né? A quarta dica foi aquilo que não está sobre o teu controle. Solta. Oi, Paty. Solta. Eu e a Paty temos live dia 22, né, Paty? Solta, essa foi a quarta. E a quinta, que tem a ver um pouquinho ali que a gente comentou, para que você não se preocupe tanto, que é um dos motivos que mais tiram o sono. Né? Eu tinha colocado aqui que é dormir bem, que é algo que te vai fazer... né? Isso, que a gente acaba que é importante isso, porque o que tira o nosso sono normalmente são essa soma de coisinhas que a gente vai... E se tu for analisar, é tudo que tu deixou para depois, né? Tudo que você deixou de organizar, de preparar, de planejar, de abrir pequenas metas, e aí vai parar num pico alto que você diz que está preocupada e aí não dorme. Né? Então... E quanto isso é importante para a sua saúde mental. E não só mental, saúde do corpo como um todo, mas a mente fica um pouquinho bagunçada se você não consegue dormir bem, se você não descansa, se você não recarrega o cérebro. E assim, eu vejo também, assim, eu tenho pessoas que trabalham com outras pessoas. Essas questões implicam muito nas relações, explicam muito, principalmente uma relação de amigos, ou casal, ou profissional, acaba implicando, porque muda muito a rotina da gente, quando a gente não consegue adquirir bons hábitos. Muda. Muda o humor, muda muita coisa. Tu sabe que quando eu dava aula, eu tinha uma mania, até que eu acho que eu mudei já essa mania, eu consegui desmistificar essa crença aí. Que eu não quero que ninguém fale comigo nos primeiros 20 minutos. Eu acho que eu mudei, acho que eu já mudei. Aí eu acordava, eu deixava... E olha, só que quem me via, às vezes levava a dor antes, né? Que nem eu tinha que levar as meninas na escola, enfim. E eu tinha meia hora de viagem até chegar no meu ambiente de trabalho. E aí, às vezes, eu já chegava lá meia hora, depois eu já chegava... agora eu posso falar, agora podem falar comigo. Então, ou às vezes eu ainda já tinha me estressado, porque já tinham falado comigo antes, né, de eu chegar no trabalho, eu já chegava lá estressada. Olha isso, que absurdo. É muito engraçado, né, cara? É muito Só que daí, assim, as pessoas não sabem, tu atinge, tu magoa, tu ofende, tu cria um conflito, porque uns comportamentos que tu cria, uns hábitos que... Né, sem nenhuma conexão para edificar, para prosperar aí num dia tranquilo de trabalho. É engraçado. Quando a gente estuda sobre nós mesmos, a gente vai falando, meu Deus, eu fazia um negócio... Eu fazia isso, né? E agora eu consigo mudar. Porque quando você tem consciência que você consegue mudar. Se você nem tem consciência... Como que você vai mudar alguma coisa que você nem sabe que está acontecendo, né? É o que eu digo aí para o pessoal que eu trabalho aí com a parte de organização financeira. Ó,
é a hora de trazer para o nível de consciência as coisas, porque só vai conseguir fazer sentido para que você trace um objetivo e divida esse objetivo em metas atingíveis, se você trazer para o nível da consciência. Enquanto tu não trouxer para o nível de consciência, tu não reage. Exatamente. Isso para nós, que a gente estuda muito, todos os dias a gente estuda alguma coisa, é bastante racional. Mas para quem não tem nunca teve essa curiosidade em saber melhor sobre si, um negócio mais aprofundado, não entende isso que a gente fala. Por isso que autodesenvolvimento é tão importante. E como você falou, eu também estudava isso faz tempo. Isso para mim é uma rotina. É gostoso e acaba virando hábito, né? Você sempre quer saber alguma coisa mais sobre você. Todo dia eu falo, meu Deus, eu faço isso, eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque agora, como é um exercício que a gente faz todos os dias, fica mais fácil da gente pescar. Olha, eu tenho esse comportamento, eu nem tinha prestado atenção que eu faço isso. Que eu acordo de mau humor nos primeiros 10 minutos, eu fico bronqueada. Não é meu caso, eu já acordo mais tranquila. Não, mas eu posso te dizer, eu tenho N histórias, porque eu tive um processo muito grande de me encontrar aí, porque eu chegava a dizer eu cheguei a dizer um dia para minha mãe, pelo amor de Deus, não fala comigo. Não, olha só o nível. Não fala comigo, eu acabei de abrir os olhos, eu não quero que ninguém fale comigo. Eu quero ouvir, eu não quero ver, eu não quero nada. Tá, então não levanta, não sai da cama, né? Fica aí. Mas então é essas coisas assim, e como é bom a gente buscar e ver que tu pode mudar, que isso não é síndrome de Gabriela, ninguém nasceu com síndrome de Gabriela, né? Eu tenho uma Gabriela, mas ela não é uma síndrome, então tá tudo resolvido. Então, assim, gente, dá pra gente mudar, dá pra gente aperfeiçoar e é gratificante isso, porque isso faz... A primeira pessoa a ser impactada tem que ser você mesmo, né, Thalita? A primeira, você vai ter benefícios que você nem imaginava que você pode... não imagina, você não raciocina. Você começa a estudar, começa a se desenvolver, você começa a ter benefícios daquilo. É mágico, assim. Você fala, meu Deus, eu fazia isso, então se eu mudar, vai melhorar. Eu sei que no segundo dia do meu ciclo menstrual, eu não... Gente, eu não consigo. Eu tenho vontade de matar as alguém. pessoas, esfaquear as pessoas. O Joel disse, Beth, você era bem nervosa. Pois então, Joel, não sei se eu era nervosa ou era brava, o que era, assim, porque mas assim, a gente melhora, e isso eu digo, eu sou prova viva que a gente pode melhorar. Às vezes eu pergunto para as meninas aqui, eu aplico as ferramentas, porque a gente vai lendo, vai buscando, vai fazendo treinamento e vai, né? Será que não adianta só pagar e não praticar, né? Não adianta só pagar. Não. Claro, só que assim, gente, tudo é um processo, a gente consegue. E tu sabe que mais incrível disso, a sala de aula ela é incrível pra gente aprender várias coisas. Eu normalmente ficava sentada no intervalo fazendo algumas anotações e um dia um colega meu passou pelo corredor e disse assim, por que tu tá sempre braba? Mas eu não tô brava. Mas tu tá sempre assim. Olha só, olha as expressões, olha o que eu tô refletindo para outra pessoa, né, dos meus comportamentos. Então, assim, eu acho que sim, eu controlo muito questão de humor mesmo, porque as pessoas que estão perto de ti que acabam sendo impactadas pelas coisas boas e ruins. Então, o primeiro impacto tem que ser em você e ao teu redor, né? Que é a tua família, os teus amigos, as pessoas que trabalham contigo. Mas é possível, é possível. Vai que dá, Joelso. Dá para te não procrastinar mais aqui dali nas cinco dicas que a gente deu. Nas 5 dicas. Então dá para... Vai ter que melhorar, Joelson. Não vai procrastinar mais. 2 minutinhos, Thalita. Alguma mensagem? Deixa aí a tua mensagem. A mensagem você nem é
tema real da live, mas eu gostaria que as pessoas entendessem o que você estava falando no início da live, que é a respeito de autorresponsabilidade. Todas essas dicas que têm muito a ver com a forma como você precisa mudar os seus comportamentos. Como você Isso precisa aí. mudar. E que se você não mudar, Eu não consegui nada tirar vai mudar. Nada muda se você não mudar. 14 segundos. Eu não consegui fazer um print da nossa live aqui. Se tu conseguir, então 9 segundos.